Oi, eu sou o professor Ricardo do Colégio Progresso de Campinas, sou professor de História. Hoje nós vamos conversar sobre a escravidão e a herança que essa escravidão nos deixou. Então, para começar essa conversa, eu vou me referir ao grande pensador e abolicionista, homem que viveu no final do século XIX e começo do século XX, o Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco disse uma frase que é muito importante e eu vou trabalhar em cima dessa frase para tratar da escravidão e as consequências que ela nos deixou. Disse Joaquim Nabuco: não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir a sua obra. Destruir a sua obra significa que as consequências da escravidão ficariam para os 100, para os 200 anos seguintes, e a gente está vivendo exatamente isso. Então vamos voltar lá no tempo e vamos conversar sobre a questão da escravidão, e eu vou pegar como exemplo os Estados Unidos e o Brasil. Então é o seguinte: a independência dos Estados Unidos, como vocês estão vendo aqui, aconteceu em 1776. A do Brasil, em 1822. Os Estados Unidos já nasceram uma república presidencialista. O Brasil, uma monarquia constitucional. Países diferentes, com histórias diferentes até ali, porém, uma coisa em comum: a manutenção da escravidão. Tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, a escravidão foi mantida. E isso vai ser uma grande tragédia para esses dois países. A escravidão envenena as relações sociais. E vamos ver como. A abolição nos Estados Unidos, ela aconteceu através da 13ª emenda na Constituição norte-americana, que foi assinada durante a Guerra de Secessão pelo presidente, então, Abraham Lincoln. A Guerra de Secessão, que matou quase 600 mil pessoas, e um dos motivos dessa guerra, entre o Norte e o Sul, é que o Sul era escravocrata. Então, a guerra veio para acabar com essa tensão. Esse foi um dos motivos da Guerra de Secessão. No Brasil, a abolição veio com a Lei Áurea, em 1888. Uma lei assinada pela princesa Isabel, então herdeira do trono brasileiro. Então vejam que a história do Brasil e dos Estados Unidos, nesse sentido, se assemelham. E mesmo os Estados Unidos, que nasceram com a ideia de uma democracia, isso não era bem verdade, porque os negros continuaram completamente fora dessa tal democracia. Então, agora nós vamos falar então das consequências que a escravidão acabou deixando como uma herança, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as leis segregacionistas, o surgimento de seitas fanáticas, racistas, como a Ku Klux Klan, isso no sul dos Estados Unidos. No Brasil, a total exclusão, a marginalização, os negros jamais foram incluídos na sociedade brasileira. E, a partir daí, um preconceito violento, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Esta é a tal consequência a que o Joaquim Nabuco fala, a obra que a escravidão deixou e que é papel das novas gerações destruir esta obra, combater essa obra, que são essas consequências. Então, vamos voltar aqui para a luta contra isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 60, começa a luta pelos direitos civis. Né? A gente lembra logo do nome do Martin Luther King, que vai começar uma luta que, por exemplo, juntar negros e brancos nas mesmas escolas. Os primeiros negros a estudarem em escolas de branco foram acompanhados de membros da Polícia Federal norte-americana, porque os colegas queriam matar essas jovens, essas crianças, em escolas integradas. E aí a gente vai chegar na atualidade e pensar em Michelle Obama. Michelle Obama, filha de um porteiro de prédio de Chicago, que vai estudar nas duas melhores universidades americanas, né? Vai se formar em Princeton, vai se formar em Harvard. E a família Obama hoje, aquela família linda, bonita, vira um símbolo de como uma família de negros também podem alcançar o que alcançaram. No caso do Brasil, a abolição, que só vem em 1888, e os negros nessa total exclusão, aí eu vou me lembrar do nome de Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, que vai ser agora o presidente do Supremo Tribunal Federal. Gente,
é o chefe do terceiro poder da República. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, ele vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é inédito na história do Brasil. Então, por sinal, um Supremo Tribunal Federal que há poucos meses atrás votou os 11 juízes pela constitucionalidade da lei das cotas. Então, veja só, já que a gente está falando num mundo de imagens, nada melhor para destruir a obra do escravismo do que uma imagem positiva de negros como Michelle Obama e de Joaquim Barbosa, que alcançaram os cargos que alcançaram, no caso da Michelle, simbolicamente através do seu marido Barack Obama. Então, uma imagem positiva para a sociedade como um todo. Ok? Sempre lembrando dos filmes, vamos indicar alguma coisa para a gente lembrar, mas antes eu quero lembrar do tema da aula. Não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir a sua obra. É isso que esses símbolos da Michelle e do Joaquim acho que começam a fazer. Pelo menos é o que a gente sonha. Filmes. Um clássico, E o Vento Levou, um filme americano de 1939, direção de Victor Fleming, que vai pegar o tema da Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão. Um filme mais recente, muito interessante, chamado Histórias Cruzadas, de 2011, direção de Tate Taylor, que se passa na década de 60 nos Estados Unidos, que ganhou o Oscar agora recentemente. E um clássico também, o Mississippi em Chamas, de 1988, do Alan Parker. Ok? Muito obrigado, até a próxima.